Bem-vindo ao Direito em Foco. Hoje vamos debater o uso correto de máscaras no ambiente de trabalho. E quem nos ajudará com esse assunto é o advogado, especialista em direito do trabalho e também direito tributário, Dr. Marcos Vinícius Barros Leles. Olá, Marcos, seja bem-vindo. Olá, Salim. Olá, amigos. É um prazer novamente estar aqui no programa. Marcos, todo mundo sabe que o uso de máscara visa diminuir os riscos de contaminação pelo novo coronavírus. Contudo, as empresas são obrigadas a fornecer máscaras e orientações de uso aos seus colaboradores? Sim, Salim. Tanto os decretos municipais quanto o Programa Minas Consciente, né, adotado pelo Estado de Minas Gerais, deixam claro a necessidade de usar máscara no ambiente de trabalho e até mesmo fora dele, justamente visando o quê? Diminuir o risco de contaminação e proliferação do novo coronavírus. Então, se a gente aliar isso às diretrizes do direito do trabalho, a gente tem a seguinte diretriz, se assim a gente pode dizer. Os empregadores, eles devem fornecer todo e qualquer tipo de equipamento de segurança aos seus colaboradores, o que inclui também as máscaras e outros equipamentos. Uma coisa bem legal que a gente pode citar aqui de exemplo desses outros equipamentos é justamente aquelas proteções de acrílico que a gente vê nos supermercados, aí na região do caixa, quando a gente vai fazer algum tipo de compra. Uma outra coisa que também tem que ficar atento é o seguinte, que os empregadores eles devem propiciar aos seus empregados cursos e treinamentos orientando sobre o uso correto do equipamento de segurança e também orientá-los sobre os riscos e as consequências da não utilização desses equipamentos fornecidos. Agora, Marcos, mesmo com todo o treinamento, orientação e equipamento, caso o trabalhador deixe de utilizar a máscara no ambiente de trabalho ou não use ela de forma correta, por exemplo, usá-la sobre o queixo, esse trabalhador poderá ser demitido imediatamente? Bom, seguinte, para manter a ordem e a disciplina no ambiente de trabalho, o empregador ele possui a faculdade de aplicar algumas penalidades, se assim a gente pode dizer, que são previstas na lei trabalhista, né? Mas dentro dessas penalidades, a gente tem que observar um senso justo e moderado, porque a legislação trabalhista, ela protege o trabalhador contra arbitrariedades cometidas pelo patrão. Então, nesse sentido, para poder exemplificar e ficar um pouco mais fácil o entendimento, vou imaginar o seguinte: tem um trabalhador, um empregado, e que ele não quer usar a máscara de maneira adequada, né? Não quer usar máscara por N motivos, ou então ele simplesmente usa a máscara de maneira adequada, né? Coloca sobre o queixo, deixa de pendurar na orelha como se fosse um brinco, ou outra coisa parecida. O que é o ideal a princípio e o que eu penso ser o mais sensato de início? É justamente aplicar a penalidade de advertência. Nela, o patrão ele vai aplicar ele vai explicar como deve ser utilizada a máscara dentro do ambiente de trabalho, o porquê que tem que ser utilizado, explicar literalmente que a não utilização da máscara vai gerar consequências e a reincidência também gera. Então, essa advertência pode ser escrita ou até mesmo verbal. Agora, esse mesmo trabalhador, mesmo depois de receber a advertência, ele insiste em não utilizar a máscara de maneira adequada, aí a gente pode aplicar, no caso, seria a suspensão disciplinar de até 30 dias. Ou seja, ordenar que o trabalhador fique em casa sem receber pelo juiz que ficou afastado. Literalmente é uma penalidade, porque o trabalhador vai ficar em casa e não vai receber para aqueles dias. O salário vai vir menor. Agora, vamos supor agora, em última hipótese, é mais grave, se assim a gente pode dizer, o trabalhador. Suponhamos então que esse mesmo trabalhador ele insiste em não utilizar a máscara de maneira adequada. Aí sim penso que seja mais adequado aplicar a demissão por justa causa, por causa de insubordinação ou então desídia, um dos dois até cumulativamente. Mas ali uma coisa que tem que ficar atento é o seguinte: o empregador ele deve observar a gradação das penalidades, ou seja, aplicar aquelas penas menos severas primeiro, que seria a advertência, e depois a suspensão, para somente então aplicar a demissão por justa causa. Mas outra coisa que a gente tem que ficar bem atento, principalmente o empregador, que isso não é uma regra. Cada caso é um caso e tem que ser avaliado com muito cuidado e sensatez, para justamente decidir qual penalidade aplicar.
Se o empregador ele tem dúvidas sobre qual penalidade aplicar, sugiro fortemente que ele procure um advogado de confiança e principalmente que seja especialista em direito do trabalho para justamente ver o que ser aplicado naquela situação em específico, de modo que a gente pode evitar eventuais prejuízos processuais junto à Justiça do Trabalho. Agora, Marcos, caso o trabalhador não concorde com a demissão aplicada, aí o que o trabalhador pode fazer nessa situação? Olha, se o trabalhador, por exemplo, o mesmo exemplo que a gente usou da não utilização de máscara, se ele foi demitido de imediato, por justa causa, melhor dizendo, né, por justa causa, ele pode procurar um advogado, como eu falei, de confiança e que seja especialista em direito do trabalho, para avaliar o caso dele, justamente para ver se tem a viabilidade ou não de entrar na Justiça do Trabalho e tentar converter essa demissão por justa causa para sem justa causa, garantindo aí diversos outros direitos, como, por exemplo, sacar o FGTS, aquela multa de 40% sobre o FGTS e também dar entrada aí no seguro-desemprego. Muito bem. Se você tem algum amigo que precisa dessa informação, compartilhe com ele. Dr. Marcos, muito obrigado por sua participação aqui no dia de hoje. Eu que agradeço pela oportunidade, Salinha. Até a próxima. E se você tem alguma dúvida ou gostaria até de sugerir algum tema para a nossa coluna, por favor, entre em contato com o Previdência em Foco pelo número do WhatsApp, que é exclusivo. O número é 32 99903 9974. Canal Ball, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.